ter um membro da equipe que sabe o que tem que fazer, mas se recusa a realizar alguma atividade, alguma tarefa que é obrigação dele? Como resolver da melhor forma? Essa foi uma pergunta que fizeram para mim nos comentários de um vídeo aqui do canal, que são as 6 dicas para líderes iniciantes. Material muito legal, se você não assistiu, fica a dica para você. Mas eu fico imaginando, né, a dor desse líder, a raiva, a vontade de matar e desganar o danado, né, que não está fazendo o trabalho dele, o sentimento de impotência de você estar ali, liderando uma equipe, precisando de alguma coisa e alguém da equipe não fazer o que é necessário. E eu sei também que tem muita gente que vive isso, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para te mostrar na prática como agir quando o seu funcionário se recusa a fazer aquilo que é a obrigação dele. Agora, a primeira coisa é entender o seguinte, tem duas situações que são bem diferentes. Quando ele não faz porque ele não sabe fazer, e aí você tem que ensinar, porque senão não tem milagre, ou ele não sabe porque ele não quer, e aí é o foco desse vídeo. O que a gente faz quando uma pessoa sabe o que tem que fazer, sabe realizar a tarefa dela, mas não quer fazer, se recusa a fazer? Se você ainda não me conhece, eu sou o Flávio Lettieri, eu sou mentor de líderes e sou criador do programa Líder de Resultado, que é um mapa completo com tudo aquilo que um líder precisa para ter alta performance. E também sou criador do programa Acelera 3D, que é um passo a passo para aquela pessoa que talvez você conheça, que quer ser líder, mas que ainda não conseguiu chegar lá, quer chegar na promoção. Eu ensino passo a passo para isso. E é com base em toda essa experiência de quase 30 anos envolvendo líderes que eu vou te apresentar aqui algumas soluções para resolver esse problema desse funcionário que não faz o que se espera dele. Então, vamos juntos aqui. Eu compartilho muito conteúdo aqui no YouTube, no Instagram também. Se você não está lá no Instagram, vai lá para conhecer. E eu falo muito sobre esse tipo de problema, né? Que é o funcionário dando problema para o líder, para o chefe, porque muita gente passa por essa situação, se incomoda com isso. E é muito comum as pessoas responderem assim para mim, funcionário não está fazendo, manda ele embora. Ok, às vezes é a melhor solução, às vezes é a única solução, mas nem sempre é a melhor solução. Mandar a pessoa embora nem sempre é a resposta que a gente precisa para aquele problema que está acontecendo, porque às vezes você muda a peça, mas o problema continua acontecendo. E tem um fato, né, gente? Nem sempre o líder ele tem autonomia, ele tem autoridade para poder demitir qualquer pessoa. Cada empresa tem sua regra, eu vou falar um pouquinho sobre isso com você daqui a pouco, mas nem sempre você pode demitir. E é uma situação extremamente desconfortável e desgastante. Você está ali trabalhando e tendo um funcionário te dando problema. Tem gente que fica doente mesmo, fisicamente, mentalmente, um sentimento horrível de impotência, de frustração. Tem líder que se sente incompetente muitas vezes porque não está conseguindo fazer o seu papel, sente uma revolta, uma injustiça, como eu falei, né, aquela raiva, aquela vontade de esganar a pessoa e não pode. E tem também aquela situação que esse mau comportamento desse funcionário impacta nas outras pessoas. O nome disso é efeito etileno. Vou te explicar o que é isso daí. Sabe quando você coloca as frutas para amadurecerem e aquela fruta que amadurece vai puxando as outras? Por que isso acontece? Por causa de um gás chamado etileno. É o etileno que traz esse amadurecimento. Só que também esse gás é o que traz o apodrecimento. Então aquela velha história da laranja podre estragando todas. Imagina quando essa laranja podre está na sua equipe e você, líder, não tem a autoridade, a autonomia para poder mandar essa pessoa embora. Então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui. Essa solução que eu vou trazer para vocês é a solução que vai ser perfeita para todo mundo? Já te adianto que não. Para algumas pessoas o que eu vou trazer aqui vai ser uma solução perfeita. Mas para algumas pessoas talvez não seja a solução perfeita, mas seja a melhor solução ou a solução possível. E você vai perceber que ainda que essa solução não seja a ideal, ela vai te ajudar com algo que é muito importante, a lidar com os seus sentimentos, especialmente a reduzir a sua frustração e o seu sentimento de impotência. Então o que eu vou trazer aqui para você é uma forma de resolver isso. Vou te entregar aqui o meu melhor. E só vou te pedir uma única coisa em troca. Se esse conteúdo fizer sentido para você, eu vou pedir que no final desse vídeo você deixe o seu like, faça a sua inscrição aqui no canal, ative os sininhos e comece a seguir esse canal, tá bom? Vamos juntos aqui. Então tem uma situação que é muito incômoda para o líder, que é aquela pessoa que sabe fazer, mas se recusa a fazer. E para resolver isso, você, líder, tem que separar a sua atuação corretiva em 2 fases. Presta atenção nisso. Uma primeira fase que é a preparação, que é muito importante, e uma segunda parte que é a ação.
Só que as pessoas geralmente são muito imediatistas, então o que elas fazem? Elas querem ir direto para o finalmente, elas não se preparam, elas só pensam em como agir, o que eu tenho que fazer, como é que eu resolvo isso, e elas ficam remoendo dentro delas esse problema. E isso vai gerando uma angústia, e a pessoa fica ali paralisada, ela não sabe o que fazer, não sabe o que faz, e a dor que ela sente continua pela paralisia. Ou muitas vezes essa pessoa vai chegando no limite, ela não se prepara, ela não aguenta mais lidar com aquilo e ela age de uma forma impulsiva, uma forma desordenada. E isso traz um risco, porque de repente essa ação errada, equivocada do líder pode fazer com que aquele problema gere um outro problema ainda maior. Vou te dar um exemplo que vai ilustrar bem isso. Eu tenho um amigo, ele tem uma loja, um comércio, e ele tem um funcionário que foi afastado por acidente de trabalho. Não sei se você sabe disso, mas quando uma pessoa passa por um acidente de trabalho, a partir da data que ela volta, pela lei, ela tem uma estabilidade de 1 ano. Então você não pode mandar o funcionário embora. O que aconteceu nesse caso? O funcionário voltou e começou a fazer corpo mole, pedindo para ser mandado embora. Mas aquela história, né? Pedindo para poder processar a empresa, porque às vezes tem funcionário que é picareta e às vezes ele é inclusive orientado por gente picareta. E ele começou ali a fazer de tudo para ser demitido sem justa causa e aí trazer um problema para a empresa. Esse líder, ele estava ficando já, assim, desesperado com a situação. E ele estava à beira de tomar uma decisão equivocada. Então, quando eu conversei com ele, falei, escuta, calma, analisa o que está acontecendo, vamos conversar sobre isso, porque se você fizer isso aqui agora, o seu problema vai ficar muito maior. Então, o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é como que você age diante de uma situação dessa, como que você se prepara para agir e como que você realmente faz o que tem que ser feito, para que os funcionários não te sabotem, para que os funcionários não atrapalhem e te causem um problema de saúde física e mental. Vou te mostrar aqui como resolver esse problema. Só que para isso, nós vamos começar pela fase número 1, que é a sua preparação. Guarda bem isso, as pessoas não querem ir para a preparação, querem ir direto para o finalmente, mas sem o finalmente você pode tomar um invertido aí. Então presta bastante atenção no que eu vou te falar. Primeira coisa da sua preparação, e talvez essa primeira coisa te cause um enorme desconforto. Eu preciso que você olhe para essa situação evitando o julgamento. Como assim, Flávio? Não adianta você falar assim, ah, esse funcionário não presta, é vagabundo, só quer me sacanear. Se você começa a tratar o problema desse jeito, lamento dizer, mas você está com o jogo perdido. A não ser que você possa demitir a pessoa a qualquer momento. Se você tem esse poder, você pode fazer o julgamento que você quiser e demitir na hora que você quiser. Mas se você não tem esse poder, primeira coisa, baixa o julgamento, ok? Aí, o que eu preciso que você faça? Que você tente entender a história. Todo efeito tem uma causa. Esse funcionário que a gente está falando que ele é vagabundo, que ele é sem vergonha, o comportamento dele tem uma causa e você precisa entender esse problema. E mais do que isso, entender se esse problema é um problema com a empresa ou se é um problema com você. E vou te falar uma coisa importante, quase nunca o problema é pessoal. Só que a gente leva para o lado pessoal. A gente fala, ah, esse cara quer me sacanear, esse cara está querendo me ferrar. E o problema dele não é com você, nunca foi com você. Ah, na verdade, esse problema acabou virando com você porque você está na linha de frente. Entenda uma coisa, pessoas normais que não são psicopatas, porque tem o psicopata, tá? 4% da população são psicopatas, mas 96% são pessoas normais. E as pessoas normais, elas não acordam de manhã e falam assim, opa, meu objetivo do dia é sacanear o meu chefe. Isso não existe. Se a pessoa está tendo esse comportamento ruim, ela tem os motivos dela. E não importa se esse motivo para você faz sentido ou não, é o motivo dela. E por que eu estou te falando isso? Porque para resolver, você quer resolver, não quer? Estou te dando um caminho para resolver. Se você quer resolver, você precisa fazer o exercício da empatia. E para você se colocar no lugar dessa pessoa que é empatia, você precisa exercitar o pensar com a cabeça da pessoa. Não é avaliar a situação com a sua cabeça de líder, é avaliar a situação com a cabeça do funcionário. Por quê? Porque aquela pessoa não é você. Ela não pensa como você, ela não tem a sua capacidade intelectual,
ela não tem a sua capacidade emocional. É por isso que você está aqui, ela está aqui na hierarquia. Por isso que você é líder. Então nós estamos falando de alguém que tem menos condições, menos compreensão que você. Uma pessoa com menos qualificação. E em 99% dos casos, uma pessoa com menos motivação do que você. Então você precisa entender isso antes de tomar qualquer ação. Entenda o seguinte, todo ser humano, eu, você e aquele funcionário que não quer fazer o trabalho dele, todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados, de nos sentirmos importantes. E muitas vezes, por trás daquela pessoa que está te dando problema, o que existe é um ser humano que não está se sentindo parte de algo, alguém que não se sente amado, alguém que não se sente visto. E quando isso acontece, essa pessoa experimenta um estado interno chamado conflito. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu explico sobre conflito, essa é uma especialidade que eu tenho que ajuda muito. Mas eu quero te trazer algumas referências aqui. Conflito não é uma experiência minha com o outro. Conflito não é experiência interpessoal, ela é intrapessoal, é uma coisa que eu experimento aqui. O que acontece? Às vezes eu estou lidando com uma situação e surge um gatilho, uma situação externa. Essa situação externa me leva para um estado diferente do meu bem-estar, que é o meu estado de conflito. Então eu gosto muito de mostrar a situação assim, ó. Aqui estou eu, no meu bem-estar. Surgiu o gatilho, disparou o gatilho, eu venho para cá, para o estado de conflito. Quando eu estou nesse estado de conflito, eu sou muito menos inteligente, eu sou muito menos lúcido, muito menos capaz. Quando eu estou aqui, a minha motivação é realizar, é contribuir, é progredir. Quando eu estou aqui, eu tenho uma postura reativa, às vezes até agressiva, com um único objetivo, poder voltar para cá. Só que tem um detalhe, quando a pessoa está aqui no conflito, geralmente ela não sabe como sair daqui e vir para cá. E isso é importante que você entenda, porque quanto melhor você consegue entender a pessoa, quanto mais você consegue exercitar a empatia, mais facilmente você consegue tirar ela do conflito para que a sua relação fique melhor e você tenha os melhores resultados, tá bem? Então é muito importante essa empatia. E aí nós entramos no terceiro ponto da sua preparação. Então, ó, antes de você fazer qualquer coisa, estamos falando da sua preparação. E esse ponto é muito importante. Eu chamo de verificação das regras. Cada empresa tem a sua regra, o seu jeito de funcionar. Tem empresa onde você, para mandar embora, qualquer faltinha você vai lá e demite. Tem empresa que se você, que tem a questão de compliance, as regras do RH, você tem que ir lá fazer plano de ação, às vezes um plano de ação que demora 1 ano, e você não pode mandar a pessoa embora porque é norma da empresa. E você fica ali, ó, amarrado, engessado, porque a cultura da empresa é desse jeito. Quantas situações a gente não vê por aí, que você tem um funcionário problema, mas que o líder não pode demitir porque ele tem as costas quentes, ele tem um padrinho, alguém que protege, e aí você não consegue. Ou não pode demitir porque a legislação não permite, como no exemplo que eu citei para você aqui agora, tá? Então é muito importante que você entenda as regras, avaliar o cenário onde essa situação está. Então o que você fez até aqui na sua preparação? Você baixou o julgamento, você entendeu a história e você verificou as regras. Agora sim, você vai para um próximo passo, que é muito importante e é onde muita gente erra, que eu chamo de avaliação de consequências. Esse fato, essa situação da pessoa é mesmo um caso para demissão? É o que precisa? A demissão é a melhor solução? Tá, e se você conversar e essa pessoa continuar se recusando, vai ser caso para demissão? Se você não demitir, qual vai ser o impacto nas outras pessoas? Qual vai ser o impacto em você? Enfim, você tem que analisar com muita clareza qual é o efeito dessa demissão ou não demissão. Porque a partir disso, a partir de entender esse cenário, você faz uma nova análise, que é muito importante, que é a análise da sua autonomia. Você pode demitir a pessoa? Está na sua mão, está no seu poder isso? Poxa, Flávio, não está na minha mão. Tá bom. Mas está na sua influência? Você consegue influenciar aquela pessoa que tem o poder da caneta? O que é poder da caneta? É que tem o poder de contratar e demitir. Você consegue conversar com essa pessoa e influenciar para que essa demissão aconteça? Poxa, acho que consigo, legal. Mais do que isso, você consegue obter o apoio dessa pessoa? E como é que você obtém esse apoio? Você chega para essa pessoa, você relata o fato e pergunta para essa pessoa, diante disso, o que você me sugere? E você faz essa pessoa que tem o poder da caneta falar para você, não, a melhor coisa
é você demitir. Então você compromete essa pessoa com essa solução, porque você não precisa e você não deve agir sozinho em uma situação como essa, onde você não tem autonomia. É importante você perceber que existe um limite para a sua atuação. E aí, depois de você ter avaliado tudo isso, você vai para o passo final da tua preparação, que é a tomada de decisão. É o que efetivamente você quer fazer. E aqui eu já te adianto uma coisa, você tem 3 possibilidades aqui. Primeira possibilidade é você agir. E agir significa ter uma conversa séria, uma conversa decisiva com essa pessoa. E o que eu vou te ensinar aqui na sequência desse vídeo é exatamente como ter essa conversa. Mas essa é uma opção. A segunda opção que você tem é você cair fora. É quando você olha e fala assim, cara, eu não aguento mais, estou de saco cheio, já percebi que não vai mudar. A pessoa que tem o poder da caneta, ela não vai resolver, ela não vai mudar isso. Eu vou ter que ficar aguentando essa pessoa aqui, que é um inferno na minha vida, por muito mais tempo. Aí o que você faz? Você monta um plano de transição e sai, vai para outro lugar. Para de sofrer, não acaba com a sua saúde mental. Só que presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Você só vai fazer isso, você só vai chutar o pau da barraca se você realmente puder fazer isso agora. Avalia tudo, avalie o cenário que você está, você tem conta para pagar, tem boleto, então não sai aí na louca fazendo isso. Avalia o quanto você precisa desse trabalho nesse momento, porque às vezes a situação não é sair agora, mas é você começar a se movimentar, começar a se preparar para que você possa sair depois, tá bem? E só você pode avaliar o que é melhor. Só você sabe o quanto está doendo para você agora essa relação, mas sabe também o quanto pode te doer se você jogar tudo para cima agora. Então, pensa em tudo isso e avalia se a opção 2, que é sair fora, é a melhor opção para você. Porque a gente tem agora também a opção número 3, que é quando você percebe que não adianta conversar, que quem tem o poder da caneta não vai tomar decisão, não vai te apoiar, e que você percebe que você não pode sair, ou seja, você está ferrado na situação, você não tem como sair nem agora nem depois. Qual que é a única opção que te sobra? É você fechar seus olhos, fazer de conta que não está vendo o problema. Aí talvez você pule da cadeira agora e fale assim, pelo amor de Deus, Flávio, mas isso não é solução. É sim, não é a solução perfeita, mas talvez seja a melhor possível ou a única que você possa fazer nesse momento. Só que é você fazer isso de uma forma consciente. É quando você para, analisa, por isso que é importante a preparação. Você para, analisa e pensa assim, caramba, eu não tenho o que fazer, eu estou amarrado. Você se torna consciente disso, que você esgotou as possibilidades. E por que isso é importante? Porque isso vai reduzir o seu sofrimento, vai reduzir essa sensação negativa de que você é incompetente, de que você é incapaz, porque não depende de você. E você traz isso para a sua consciência e sofre menos. Então, em resumo, diante dessa situação, você tem um mundo ideal, que é você ir lá agir e fazer isso da melhor forma e resolver, como eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Outra opção é você sair fora, é o famoso dar a linha na pipa. E a sua última opção é você fechar os olhos, aguentar essa situação. É você usar o poder da chamada oração da serenidade. Você conhece oração da serenidade? Alguns falam que é a oração de São Francisco, que é aquela oração que fala assim, né? Senhor, me dê a coragem para mudar aquilo que posso, a força para aceitar aquilo que não posso mudar e a sabedoria, o discernimento, a serenidade para entender a diferença entre as duas situações. Então, quando você entende que você não tem o que fazer, você se torna mais sereno para lidar com aquilo, tá certo? Mas olha só, até aqui tudo foi a preparação. Você está entendendo como avaliar o cenário para tomar a melhor decisão diante do problema. Agora a gente vai para a fase 2, que é a fase da ação. E aqui eu estou considerando uma única possibilidade, que você tomou uma decisão que é de resolver o problema, que é ter essa conversa necessária para resolver o problema com essa pessoa. E para isso, traga na sua mente o ponto-chave, a gestão do conflito, porque essa situação, ela é sim uma situação de conflito. É um conflito para a pessoa, ela experimenta, você experimenta e vocês estão juntos no conflito. Então o que você precisa se lembrar? Daquilo que eu te falei, ó, aqui, nesse estado aqui de bem-estar, eu sou luz. E essa pessoa também. Aqui nesse outro estado, eu sou sombra. E essa pessoa também. Quanto mais você estiver na sua luz para tomar decisão, melhor.
E quanto mais você conseguir conversar com a luz dessa pessoa, melhor. Porque quanto mais você insistir em conversar com a sombra da pessoa, com o mais negativo que ela tem, maior vai ser a chance de aumentar o conflito entre vocês e a situação dar ruim, tá bem? Então o que eu vou te ensinar aqui é como ter essa conversa, partindo da conexão. É isso mesmo, você precisa se conectar com essa pessoa para conseguir ter essa conversa difícil. E a primeira conexão é a que eu chamo de conexão a partir do reconhecimento da existência. É você começar essa conversa mostrando para a pessoa que você percebe que ela existe. Por quê? Porque muitas vezes, já te falei isso, por trás daquele funcionário ruim, o que existe ali é um ser humano que acredita que não é visto por ninguém. E aqui eu preciso te ensinar um conceito que é muito legal, que vem da filosofia Ubuntu, que acontece na África, uma outra forma de pensar. Lá eles têm uma forma de se entender baseada no savubona. O savubona é um cumprimento. Então lá, em vez das pessoas chegarem e falar assim, e aí, tudo bem, beleza com você e tal, bom dia, eles não fazem isso, eles falam assim, savubona. E quando eu falo savubona para alguém, é como se eu dissesse para essa pessoa assim, eu te vejo. Mas não é o ver mecânico dos olhos, é o ver de perceber a existência. E olha que lindo, quando alguém fala savubona, a outra pessoa responde com uma expressão que é um chiconá. E o chiconá é como se ela dissesse, então eu existo. Ou seja, se você me vê, eu existo. Porque nessa cultura Ubuntu, a nossa existência, ela só acontece a partir da relação. Ela só existe a partir da conexão. E o que eu estou te pedindo aqui é que você comece essa conversa através de uma conexão usando esse savubona, né? Mas de uma forma diferente. Você vai simplesmente começar essa conversa falando para a pessoa assim, fulano, você está aqui há tanto tempo. E você vai verificar se essa pessoa tem 10 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês, 10 dias. E não importa o tempo. Mas você começa essa conversa falando, você é uma pessoa que está aqui há X tempo. Porque quando você fala isso, esta frase, você está aqui há tanto tempo, você traz para essa pessoa a sensação, a percepção, a consciência de que você enxerga que essa pessoa existe. E essa pessoa precisa perceber que ela existe. Só que o que é muito importante nessa conversa, aliás, em toda essa conversa, não só na primeira parte, tá? Que a todo momento você conversa aqui, olhando olho no olho. É olho no olho o tempo todo. E junto com esse olhar é a sua postura corporal. A tua postura corporal é firme, ela é tranquila, ela é segura. Só que ao mesmo tempo ela é respeitosa, ela não é de intimidar. Ela está aqui, estou presente com a pessoa. E o seu tom de voz o tempo todo acompanha o seu corpo. Então essa calma, essa tranquilidade para falar. Eu tenho dentro do meu programa de formação de liderança um módulo que é só de feedbacks, E uma das coisas que eu ensino para os meus alunos, né, que o feedback, e essa conversa difícil é um tipo de feedback, e um dos feedbacks mais difíceis, que o feedback é como se fosse uma queda de braço. Só que nessa queda de braço não existe empate. Sempre alguém vai derrubar o outro. E nessa conversa do feedback, você, líder, sempre tem que vencer. E qual é o ponto-chave para você ganhar a queda de braço? É a sua atitude, a atitude que você demonstra através da sua postura corporal, do seu olhar e do seu tom de voz. Então é muito importante que você comece essa conversa falando com a pessoa, fulano, você é alguém que está aqui há tanto tempo, mas que o seu corpo ele tem essa postura de segurança e de tranquilidade. E aí você dá o segundo passo, que é a conexão a partir do afeto. É isso mesmo. Conexão a partir do afeto, que é uma necessidade básica de qualquer ser humano. E como você vai fazer isso? Se você conseguir, porque talvez você não consiga, é valorizando alguma ou algumas qualidades dessa pessoa. Talvez essa pessoa seja comunicativa, talvez ela tenha muito conhecimento técnico, talvez ela se relacione bem com as pessoas, talvez seja uma pessoa que ela seja difícil porque ela é sincera demais, não tem freio na língua. Então o que você vai fazer nessa conversa? Você vai chegar para a pessoa e falar assim, fulano, você que está aqui há tanto tempo. E você é uma pessoa que... E aí você fala dessa qualidade. E se possível, até você vai trazer essa situação que ela tem tão intensa que está causando um problema para você. Por exemplo, né, você fala assim, olha, você é uma pessoa que tem um senso de justiça muito grande. Porque essa pessoa, no fundo, quando você faz o exercício de empatia, você percebe que essa pessoa ela se sente injustiçada. Então você reforça isso. Então o que eu quero de você?
que você pense, essa pessoa, o que ela tem de bom, o que ele tem de qualidade. E aí você vai trazer nessa conversa, fulano, você que está aqui há 8 anos na empresa, que é uma pessoa que tem tanto conhecimento técnico, que se relaciona tão bem com as pessoas, uma pessoa que é tão firme nas suas colocações. Então você vai trazer isso, mas atenção numa coisa, você só vai trazer essa qualidade, porque isso ajuda muito, mas você só vai trazer se for um sentimento real para você. Se dentro de você, você reconhece isso. Não seja falso com a pessoa. Se você não sentir nenhuma qualidade nela, ou mais do que isso, às vezes você até percebe que ela tem qualidade, mas está de saco tão cheio da pessoa que você não consegue nem falar coisas boas para ela. Então, não use essa parte da técnica, você menciona só o tempo de casa. Então, é mais ou menos assim, ó, no mundo ideal, se você consegue reconhecer qualidades na pessoa e você consegue falar para ela, você vai lá e fala. Mas se no mundo real você não consegue reconhecer ou não consegue falar, seja sincero, seja transparente e fique só aí na primeira parte, no primeiro ponto, que é você falar do tempo de casa. Então é mais ou menos assim, ó, o ponto 2, ele é opcional. É muito bom, mas ele é opcional. Agora o ponto 3, que eu vou te explicar agora, ele é obrigatório na conversa. E esse ponto 3 é a sua conexão a partir da empatia. Entenda o seguinte, a verdade dessa situação, a sua verdade nessa situação, como você enxerga, talvez faça muito sentido para você. Faça muito sentido para você. Só que essa é a sua verdade, e a sua verdade não é a mesma da pessoa. E para você quebrar a resistência dela, você vai fazer o uso da chamada condicional. Então essa condicional é quando você fala assim para a pessoa, né? Pode ser, talvez. Então você vai falar para essa pessoa assim, ó, fulano, tem aqui 6 anos na empresa, você é uma pessoa que todo mundo percebe que você é muito segura, que você é muito confiante, ou que você é muito justo, ou você se relaciona bem, enfim, você traz a qualidade, tá? E aí você fala para a pessoa assim, mas eu tenho sentido que tá acontecendo tal coisa. Eu tenho percebido tal coisa. E perceba, quando você fala, eu tenho sentido, não, você não está falando para a pessoa que isso é uma verdade absoluta. É você. Eu estou sentindo, eu estou percebendo. O problema não está no outro, o problema está em mim. A condicional é muito poderosa, porque você não coloca o dedo na cara da pessoa. Você diz, olha, eu estou sentindo uma situação. E aí você fala, talvez você esteja desmotivado. Pode ser que você esteja passando por algum problema. Eu não sei o que está acontecendo, mas talvez você esteja enfrentando alguma situação aqui na empresa e o que eu mais quero agora é te ouvir. E você fala para você, eu quero te ouvir. Só que nessa hora que você falar isso, você vai realmente assumir uma postura corporal de quem quer ouvir. Quem quer ouvir não está colocando o dedo na cara. Quem quer ouvir está aqui, ó, aberto, o corpo está aberto para ouvir. Você fala, eu quero te ouvir. E mais do que a postura corporal, eu quero que você tenha a atitude de ouvir. Não é ouvir para rebater, não é ouvir para confrontar, é ouvir para entender. Porque só a partir daí você consegue se colocar no lugar da pessoa e entender o que está acontecendo. E isso é fundamental para que você dê o 4º passo. Porque aqui já começa a ir para a ação, que é o alinhamento da expectativa. Só que você vai fazer isso através de uma pergunta, que é muito poderosa. Quando a pessoa ela fala para você o problema dela e que você ouviu, você vai reconhecer que o problema dessa pessoa tem significado para ela. Você não vai dizer, não, você está errado, você está equivocado. Não, o problema tem sentido para ela e você acolhe isso, você aceita isso, ok? E se essa pessoa talvez ela não queira falar nada, você perguntar, o que está acontecendo? Não, não tem nada. Essa pessoa não consegue falar, você vai respeitar o silêncio, você vai dizer, olha, tá tudo bem, entendo que você não quer falar e maravilha. Mas aí, olha só, você vai dizer para essa pessoa, eu sei que você entende que nós estamos em um ambiente profissional. Olha como é poderoso isso. Eu sei que você entende. Essa pessoa tem qualidade, essa pessoa tem condição, ela é inteligente. Eu sei que você entende que nós estamos em um ambiente profissional. Aí você faz a pergunta matadora. O que você acredita? O que você entende? O que você acha que eu espero de você? O que é esperado de alguém como você, com esse tempo de casa, com essas qualidades? E você fala do tempo de casa, você reforça. O que é esperado de alguém igual a você, dentro desse ambiente profissional? Essa pergunta, ela é muito poderosa, só que nessa etapa da conversa. Nessa etapa. Porque essa pergunta tira a pessoa do conflito e traz racionalidade. E por que eu falo que é nessa etapa? Porque muitas vezes o líder, ele quer chegar já com os 2 pés no peito. Ele fala, olha, o que eu espero de você é isso, você tem que fazer assim. Só que você não preparou essa pessoa está no conflito. E o conflito vai intensificar. Agora, quando você constrói
toda essa preparação que eu te ensinei aqui e você faz a pergunta, você tira a pessoa do conflito porque traz racionalidade para ela. E por isso essa pergunta é muito poderosa. E aí quando você pergunta, essa pessoa vai falar. Geralmente essa pessoa abaixa a cabeça, ela abaixa o olhar, ela se sente envergonhada daquilo e ela vai falar sobre o que você espera dela. E aí nessa hora, você vai para o próximo e último passo. Você vai para o acordo. Aí é o momento que você tem a cereja do bolo. É quando você faz esse acordo através de uma outra pergunta. Ok, fulano, e me diz uma coisa. O que eu posso então esperar de você daqui para frente? Qual é o seu compromisso comigo? Qual é o seu compromisso com a empresa? E aí essa pessoa vai simplesmente falar para você aquilo que ela está se comprometendo a mudar. Não é porque você impôs, não é porque você colocou o dedo na cara, mas porque ela entendeu, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu parte, ela entendeu que ela está errada a partir dela, e aí ela assume um compromisso com você. Mas entenda que tudo isso foi uma construção. Você fez 3 etapas de conexão, você fez uma etapa de alinhamento e aí sim você vai para o acordo. Se você partir direto para o acordo, lembra que eu te falei, talvez você só aumente a resistência e aumente o problema. Vira só uma carteirada que faz a pessoa te sabotar. Ela pode te falar, não, eu vou mudar e não muda. E pior, ela fala de você pelas costas. E você fica numa situação extremamente desconfortável com a pessoa, com a equipe toda e com você mesmo. Então a minha dica para você, siga o passo a passo. Então, nesse vídeo, como a gente combinou, eu trouxe para você possibilidades que talvez não seja a solução perfeita, mas vai ser a melhor solução ou a solução possível para você. Avalia, pensa e coloca em prática. Só que tem mais um ponto que eu queria comentar com você. Aqui no vídeo eu te passei uma técnica, que é uma técnica de feedback, como que você faz o feedback numa situação dessa. Só que eu te passei de uma forma rápida, que vai te ajudar bastante. Mas talvez você olhe para você olhe para a sua liderança, para a sua comunicação e pense assim, poxa, eu quero melhorar, eu quero me comunicar melhor, eu quero dar feedbacks melhores, poxa, eu quero ter esse estado de poder pessoal para agir com mais confiança, com mais segurança. Se esse é o teu caso, eu realmente recomendo que você venha conhecer o Líder de Resultado. Por quê? Porque o Líder de Resultado é um programa que é muito completo, é uma formação muito completa. Ela vai te levar do básico até a alta performance. Desde como você entender, como se posicionar, como dar um feedback, como gerenciar conflito, como se relacionar com as pessoas, como estabelecer metas. Tudo isso baseado em conceitos, práticas, técnicas, até você levar a sua equipe numa relação de alta performance. Então eu te recomendo porque eu sei que quanto mais conhecimento você tem de liderança, quanto mais você tem ferramentas de gestão, maior vai ser o seu empoderamento diante da equipe. Mais segurança você vai ter o tempo todo e, consequentemente, muito melhores serão os seus resultados. Então, vou deixar para você aqui na descrição do vídeo um link para você poder clicar e conhecer o Líder de Resultado, tá bom? E nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Te ajudou? Se te ajudou, se fez sentido, eu queria que você, então, contribuísse com o nosso canal, deixando o seu like, faz a sua inscrição, ativa as notificações para você estar sempre sabendo e a gente segue juntos na caminhada. E eu queria que você se lembrasse de algo que é muito importante. Dentro de você existe um poder enorme de transformação, enorme. A gente muitas vezes deixa que crenças, que medos nos atrapalhem de fazer aquilo que é o nosso papel, a nossa missão. Acredita em você, confia em você. E naquilo que eu puder te ajudar, conta comigo, tá bom? Vamos juntos!